Você até pode conhecer quem é o São Jorge, que veio da Capadócia, que está montado num cavalo, que tem uma lança e até um bendito de um dragão. Mas será que você conhece verdadeiramente a história deste santo? Ou muitas vezes é enganado só pela superstição? Eu, muitas vezes, inclusive, tive muito preconceito com esse santo, porque se gerou nele toda uma coisa meio mística, uma coisa meio supersticiosa, uma certa confusão do que é real ou do que é, na verdade, uma lenda medieval, inclusive sincrética, sobretudo aqui no Brasil. Fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos desmistificar um pouquinho o que é a verdadeira história de São Jorge, como um santo guerreiro da fé católica, daquilo que é, na verdade, superstição, que devemos, inclusive, rechaçar como católicos. Antes de tudo, é importante nós destacarmos que Jorge não é um santo medieval. Ainda que a nossa iconografia, as imagens dos santos são representadas muitas vezes com a armadura de um santo militar, meio cruzado, com uma armadura, montado num cavalo, com uma lança, mas Jorge não é medieval, ele nasceu e viveu lá no século III, na época do imperador Diocleciano. Ele é natural da Capadócia, como diz aquela canção brasileira conhecida de Seu Jorge. Ele vem da Capadócia, mas ele se instala depois na região da Palestina. E ele era um oficial militar do Império de Diocleciano. E o que acontece na história de São Jorge? Ele não mata um dragão efetivamente. Isso a gente vai explicar depois lá na frente do vídeo. Mas Diocleciano, ele inaugura um tempo novo de perseguição contra os cristãos. Ele começa a martirizar os cristãos. E Diocleciano, instaurando esse martírio, com certeza colocou São Jorge numa verdadeira crise de consciência, porque ele era cristão e, ao mesmo tempo, ele era alguém muito relevante dentro desse império, dentro da corte militar. Ele não era somente um soldado, ele era um tribuno, ou seja, ele era do alto escalão e possuía muitas riquezas, muitas posses. E o que São Jorge ele faz? Ele vende todos os seus bens, dá aos pobres, distribui tudo aos pobres daquela região, e ele vai até Diocleciano, diante daquela perseguição, e ele se manifesta como um cristão. Ele não nega a sua fé. O verdadeiro dragão, na verdade, não é um bicho mitológico, né? Um animal mitológico que ele mata, mas na verdade é o império. É o império, é o paganismo, é essa cultura do sincretismo ao qual Diocleciano queria que todos os cristãos se convertessem, né? Negar o Cristo para salvar a sua vida. E São Jorge, ele testemunha para nós de que não vale a pena. O dragão que ele precisa vencer é esse dragão que quer fazer com que nós neguemos a nossa verdade. E é por isso que ele é martirizado, segundo o império de Diocleciano. É por isso que São Jorge ele é conhecido como um santo militar, inclusive padroeiro da Inglaterra, da Catalunha, de tantos lugares, porque a sua vida enquanto santo militar também nos apresenta esse combate que o cristão deve ter diante dos seus males e dos males do mundo. São Jorge, com o passar do tempo, ele foi muitas vezes sendo revestido por muita mitologia, sobretudo na época medieval, e hoje aqui no Brasil, como nós bem sabemos, o que gera muitas vezes até um preconceito para nós católicos. Eu falo em primeira pessoa, né? Muitas vezes eu nunca gostei de invocar o padroeiro São Jorge por causa desse sincretismo, por uma certa dúvida de fé se seria conveniente ou não, se ele é somente um santo sincrético ou se tem algo de católico nele. Bom, e aqui eu afirmo com categoria, ele é um santo católico. E se nós conseguirmos devagarinho purificar tudo aquilo que de sincrético possui nessa devoção, ele é um santo que muito pode nos inspirar na nossa própria busca da santidade. Então, com o passar do tempo, sobretudo aqui no Brasil, foi se colocando em São Jorge algumas visões que não correspondem com a fé católica, mas aqui é um ponto de atenção. São Jorge não é uma entidade, não é um santo que possui um poder segundo a sua própria capacidade, como todos os santos. Todos os santos, eles apontam para uma pessoa, que é o próprio Cristo, porque ele deixou-se configurar a esse Cristo no seu martírio, na sua vida de santidade. Ele, no fim de todas as contas, o que faz ele ser um santo? É não negar o senhorio de Cristo sobre a sua vida, sobre o império. Então, longe de ser uma entidade, de ser Ogum, de ser qualquer outra figura mitológica, São Jorge, ele é um grande santo militar que nos ensina e nos inspira e muito a sermos fiéis à nossa fé cristã.
E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque quando nós olhamos para aquela imagem de um santo militar com uma espada, a espada de São Jorge, que é uma planta que também gera um pouco de superstição, né? Que basta ter cada espada de São Jorge em casa, todos os males da tua casa estão afugentados, né? A gente olha para um santo em cima de um cavalo, matando um dragão que todos sabemos que é uma figura mitológica, que não existe na realidade, que são contos medievais, né, que muitas vezes foram surgindo. Um ponto de atenção, essa figura de São Jorge matando um dragão surge muito tempo depois da verdadeira história de São Jorge. São Jorge, a bem da verdade, nunca matou um dragão efetivamente. O mito que se gerou é que conta a história que São Jorge teria matado esse dragão, que numa certa aldeia matava crianças, bodes eram oferecidos a esse dragão, e quando a filha, a princesa do rei daquele local, foi escolhida pela aldeia, foi sorteada para ser ofertada em sacrifício àquele dragão, São Jorge é aquele que foi enviado, que surgiu naquele lugar para matar o dragão e salvar a vida da princesa. Não passa nada além do que uma mitologia em cima de São Jorge. E aqui entra algo muito profundo sobre essa iconografia, que devemos sempre prestar atenção. Sempre que nós vemos uma imagem, precisamos nos perguntar o que aquela imagem representa para mim de uma forma iconoclasta, assim, né? O que significa aqueles símbolos que estão por trás, né? Nossa Senhora que pisa na cabeça da serpente, São Miguel que mata também o dragão, mata o demônio. São Jorge, em cima de um cavalo com uma espada que mata um dragão, nos apresenta alguma simbologia muito bonita. O dragão nada mais é do que a figura do próprio mal, a figura do próprio sincretismo, a figura do próprio momento em que São Jorge viveu, no império que exigia que ele negasse o próprio Cristo para salvar a sua vida. São Jorge, ele mata o dragão como uma figura de que nós também precisamos matar, sobretudo os dragões interiores que nós temos, os males que existem na nossa vida, no dia a dia. Tantos dragões, tantos leões que a gente tem que matar por dia. Bom, São Jorge é esse santo que nos inspira, sobretudo, a essa fidelidade a Cristo, independente do mal que nos aflige, independente da perseguição que nos acomete. Quando nós olhamos São Jorge montado num cavalo, nós vamos contemplar um ser humano que precisa dominar os seus instintos, precisa estar no controle das suas emoções para que o reinado de Cristo venha em todos os corações. E a lança é a cruz de Cristo, que mata em definitivo o mal, afugenta o mal. A cruz de Cristo é aquela força na qual nenhuma potestade demoníaca, nada pode superar. Então, toda vez que nós vencemos o pecado, vencemos o mal, nós estamos a exemplo de São Jorge matando o dragão, através da força de Cristo, através do domínio dos nossos instintos. Então, antes de nós ficarmos muito alicerçados naquilo que é sincretismo, naquilo que é superstição, nós precisamos, cada vez mais que contemplamos a história de um santo, nos perguntar: o que essa história me faz acorrer com mais pressa ao exemplo, à imitação das virtudes de Cristo? Porque o santo, ele nunca atrai a luz para si, ele sempre precisa voltar a luz para o Cristo que fez ele ser santo. Não, por isso que nós podemos categoricamente falar que São Jorge, ele é um santo católico que vai nos apontar numa sadia contemplação, numa sadia devoção a Cristo Jesus. Tudo isso vai nos levar para um ponto importantíssimo na história de São Jorge, na história de todo cristão que contempla os mártires. A coragem de viver o martírio não decorre de uma armadura física, como é representado São Jorge, uma armadura de ferro. O que tornou São Jorge capaz de vencer o martírio, as torturas, o modo com o qual ele foi morto, que foi brutal, que foi com certeza muito doloroso, como tantos mártires, foi a armadura da sua fortaleza, a armadura da sua fé, a armadura da perseverança, que o tornou capaz de permanecer firme na fidelidade a Jesus, custe o que custar, custe o sangue da sua vida. E é por isso que quando contemplamos São Jorge, nós não nos apegamos a amuletos, a superstições para permanecermos fiéis àquilo que Cristo nos deixou. Nós nos apegamos ao quê? A fé em Cristo. Quando contemplamos um mártir, precisamos sempre fortalecer a nossa fé unicamente no senhorio de Cristo. E é isso que vai nos conceder a força, a capacidade de suportar os martírios de cada dia, mesmo que sejam aquelas pequenas renúncias, aqueles pequenos dragões que todos os dias nos afligem, mas que nos fazem perceber que somos capazes de vencer. Porque quem como Deus? Por fim, como último ponto, depois de tudo aquilo que nós trouxemos sobre a verdadeira história de São Jorge,
como nós podemos criar, desenvolver, aprofundar e cultivar uma verdadeira e sadia devoção a São Jorge. Primeiro, e antes de tudo, é pedir a intercessão de São Jorge, sabendo reconhecer nele aquilo que ele é. É um santo, ou seja, um irmão mais velho que venceu o bom combate e agora está junto de Cristo nos céus, né? Então, quando nós olhamos para São Jorge, o nosso coração precisa estar voltado para o Cristo que ele serviu na fidelidade. O que fez São Jorge ser o que é na sua história é, na verdade, fugir das superstições e fugir da idolatria e do próprio paganismo. Então, cultivar a devoção a São Jorge precisa necessariamente nos fazer dirigir o coração cada vez mais à fidelidade à Igreja, ao próprio Cristo. Um segundo ponto de uma verdadeira devoção a São Jorge é nós, sempre que olharmos para a imagem dele, olharmos para aquele dragão e nos perguntarmos quais são os meus dragões internos, quais são os pecados, os vícios, os instintos que eu preciso dominar. Enfim, o que eu preciso combater e vencer através da espada, da lança, que é a própria cruz de Cristo. E por fim, nós precisamos aprender a imitar as virtudes do santo, claro, sem perder a nossa autenticidade, a nossa identidade, porque não estamos na época Diocleciano, estamos no século XXI, então sem anacronismo, mas imitar as virtudes que ornaram a vida deste grande santo, porque devoção sem imitação é uma superstição, né? Vira algo meramente fantasioso, a gente até acha bonita a história, mas sempre que nós imitamos algum santo, estamos gerando devoção, estamos gerando santidade, estamos nos aproximando do próprio Cristo, que é o fim de toda devoção, de toda santidade para a fé católica. Com isso, você consegue perceber que a devoção a São Jorge não é sobre dragões, sobre lendas, sobre superstição e sincretismo. A bem da verdade, a devoção a São Jorge é sobre martírio, sobre fidelidade a Cristo e sobre vencer o dragão interior, os dragões interiores que nós temos, que é a vida de pecado, que é a vida de idolatria que muitas vezes nós levamos, que é a vida de paganismo que precisa ser purificado no nosso coração. E se isso te impactou e fez você perceber que São Jorge, ele é um santo que merece a nossa atenção e a nossa devoção, nós vamos deixar aqui do ladinho para você alguns fatos inéditos sobre a vida de vários santos que talvez você não conheça e que eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você assistir.